Olá, turma boa! Hoje é 20 de abril de 2022, dando sequência ao nosso projeto de gravações de aulas de assuntos, de temas, de atualidades, né? Eu sou Diogo Silva, professor do Vencendo Concursos, e trabalho com as humanidades em geral, né? Sempre me apresento dessa forma, trabalho, inclusive agora, inicio aí, em 2022, o trabalho com direitos humanos também, né? E, enfim, esse nosso projeto é um projeto de comentar os principais fatos nacionais e internacionais, para quem está assistindo pela primeira vez, toda semana, né? Aproveitando que amanhã é feriado e dá para você colocar em dia aí as outras aulas. E é sempre uma novelinha, atualidades, então é legal assistir. Se você entrar no canal do Vencendo Concurso, você vai ver que tem vários vídeos e você vai... essa careca vai aparecer lá várias vezes, tratando de assuntos semanais ou quinzenais já gravados, né? Tanto que, para evitar redundância, muitas vezes aqui eu não coloco coisas que eu já falei em outros vídeos, para que você não fique repetindo aí, tá? Então vamos lá, vamos sem delongas, porque aqui não é jabá, aqui é conteúdo. Muito bem. Preciso me apresentar, esta nova vida que a internet tem imposto a nós professores, exige que a gente tenha endereços na internet. O @profdiogo é o meu Instagram, o Diogo Prof é o do Facebook, né? Este é o meu WhatsApp para eventuais dúvidas e contatos. Eu não coloquei o meu e-mail aqui, mas é fácil demais de guardar, é profdiogo@uol.com.br. E embaixo o meu canal do YouTube, tá bom? Eu peço mesmo, não tenho o que fazer, né? Eu vejo todo mundo pedindo, né, para que acesse seu canal, tal. Eu comecei meu canal há um mês e no YouTube e tem mais de 35 vídeos lá, inclusive vídeos que eu resolvo questões de livros que eu produzo, que no final eu vou falar mais um pouco deles, né? E de outras coisas boas que o Vencendo está te oferecendo. Enfim, a gente pede para que você acesse, se inscreva, né, dê aquele sininho, aquela coisa toda, porque as plataformas cruzam informações e elas acabam ajudando a gente a produzir mais trabalho. A verdade é essa, ninguém aqui quer ser BBB, né? Aqui a ideia é conseguir produzir bastante material para te ajudar, né? Acabei de conversar muito com a minha Jequié, na Bahia, né? Ela comprou os 4 livrinhos e tal. E a gente vai assim, né? Brasil inteiro, isso é muito legal, né? Eu me encanto muito com isso, eu tenho 53 anos, vim de um outro mundo, né? Bom, tá aí então a semana de 13 a 20 de abril de 2022 e vamos ao primeiro fato desta semana. Muito bem, olha que legal. Olha que legal, Brasil, pedem para eu ler bem devagar aqui a manchete, né? Eu tenho colocado em negrito, tal, tenho feito algumas mudanças, mas coloque sempre o celular na vertical ou assista em casa no computador, que fica mais fácil de você ler. Se você é assinante do Vencendo Concurso, você recebe esse material em PDF. Caso contrário, dá um print, copia, tal, faz um resumo aí. Brasil terá estratégia para tratamento de lixo após 12 anos de espera. Lei sobre gestão de resíduos sólidos é de 2010, já vamos destrinchar isso. Mas precisava ser regulamentada, né? Sabe que toda lei precisa ser regulamentada. Decreto publicado estabelece que até 2040, portanto daqui a 18 anos, metade de todo o lixo produzido deverá ser reaproveitado, né? Então, olha, aqui eu vou precisar muito do texto, tá? Porque é a regulamentação e até vou sair daqui. O Brasil tem 214 milhões de habitantes, né? Gera por ano 82 milhões de toneladas de lixo, né? E pouco é reciclado. A lei foi criada em 2010 e agora saiu um plano nacional, o governo federal produziu esse plano nacional
que tem ali 3 eixos: fazer o raio-x da situação, como resolver e metas para que as soluções sejam apresentadas e cumpridas, né? O plano também mantém a determinação de acabar com um dos maiores problemas do Brasil, que são os lixões, que gera gás metano, né? Já até foi falando sobre isso, né? Olha lá que legal, a meta é que até 2024 não tenha mais nenhum lixão no país. O panorama dos resíduos sólidos, o último parágrafo, mostra que o Brasil, o lixo orgânico chega a 45% do total, que é geralmente o que gera o metano. São mais de 37 milhões de toneladas por ano. Materiais recicláveis, secos, plásticos, são 35%, o rejeito apenas 14%. A reciclagem é o ponto prioritário do programa. Então, é um programa, né? E daqui a pouco a gente vai ver como é que ele vai funcionar, lançado pelo governo federal e que pretende acabar com essa questão do lixo aí, que é um problema dramático no nosso país. Eu sou de Pindamonhangaba, capital nacional da reciclagem de alumínio, né? E em latinhas, o Brasil, até estava lendo uma reportagem hoje, em latinhas de alumínio o Brasil recicla 98%. Mas não adianta reciclar latinha, né? Basta ver aí as garrafas PETs nos rios. Mas vamos mais a esse decreto, que é um decreto importante. Deixa eu ficar menorzinho aqui. Capacidade de geração de energia. A meta global para o país é que em 2048, 48% de todos os resíduos sejam reciclados ou passem por tratamentos que permitam que sejam usados como recursos energéticos, ou seja, transformar o lixo em energia. Catadores. A primeira meta é que em 2024 o país recicle 13% de todo o lixo que gera, né? O documento reforça a importância dos catadores e estabelece que as prefeituras terão que remunerar esses trabalhadores e cooperativas como prestadores de serviço. Está dando trabalho aí para as prefeituras. Vou sair para continuar lendo. Bom, esse aí é um novo tipo de lixo eletrônico, pilha e bateria. Outro destaque chama a logística reversa, que vale para o lixo eletrônico, pilha e bateria. É obrigação das empresas darem condições para os consumidores descartarem esses materiais de forma segura. 30% em 2024 já devem ter sido recolhidos e 50%. Aí, quem vai pagar? Adivinha quem vai pagar? Um ponto considerado muito importante é que o plano diz quem vai custear, o contribuinte. Sabe o que vai acontecer? A prefeitura vai criar a famosa taxa de lixo. Não sendo exorbitante, não sendo algo aviltante, eu acho que todos nós até gostaríamos de pagar para ver um país mais limpo, um país que recicla mais, um país que contribui mais para o meio ambiente. Sabe, uma notícia hoje estarrecedora sobre o meio ambiente que eu vou falar aqui, que aconteceu na África do Sul, né? É um tema recorrente nas provas, eu chamo muita atenção. Olha, por isso que eu fiz questão de ler o decreto, tintim por tintim. É a típica questão de prova, de atualidades, tá? E conhecimentos gerais, enfim, até mesmo para geografia. Então, muita atenção nesse decreto, que é um decreto histórico, 12 anos uma lei parada, foi regulamentada. Então, muita atenção aí, hein, pessoal? É uma dica forte, hein, para esse primeiro semestre de 2022. Bom, acabou a confusão lá na Petrobras. José Mauro Ferreira Coelho toma posse como presidente da Petrobras. O executivo vai ocupar o lugar do general Joaquim Silva e Luna, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro em meio aos reajustes dos preços dos combustíveis que tem afetado a inflação, que foi inclusive tema do último vídeo. Ele disse que em 2014 a dívida da Petrobras era de 160 e que agora é de menos de 60, né? Acionistas se mobilizam e o governo perde um assento no conselho da Petrobras. Importante saber
né, que a empresa tem uma tal de PPI. O que é isso, Diogão? É para definir, está lá no terceiro parágrafo, o preço da gasolina e do diesel nas refinarias. O PPI é orientado pela flutuação do preço do barril de petróleo no mercado internacional e pelo câmbio. Como o dólar em patamares elevados, o valor crescente das commodities desde o ano passado tem sido o principal motivo da aumento dos combustíveis. Vamos tentar entender isso aí. Foi um imbróglio, porque ele indicou uma outra pessoa e a pessoa ela era do mercado exatamente ligado à Petrobras, então ficaria aí antiético esse cara assumir. Então nem guardo o nome dele. Mas ele vem mudando sistematicamente aí o nome, os presidentes aí da Petrobras, tá? Este é um executivo de carreira, um cara que trabalhou aí como auditor, me parece. Ele promete continuar com essa política de preços, o que significa dizer a você que estaremos sujeitos à flutuação do barril de petróleo no mercado internacional. Com o agravamento da guerra, porque a guerra não acaba, né, e essa questão energética tem afetado o bolso de todos nós. Não sei até quando nós vamos aguentar essa situação. Deus nos ajude, né? Mas já temos um nome para a presidência da Petrobras. Se chama José Mauro Ferreira Coelho. Por que, Diogo, é importante você falar isso? Ora, é uma das maiores empresas do mundo, não só de petróleo, mas como empresa mesmo, é a maior do Brasil. Temos que conhecer o nome desta criatura e saber que ele vai continuar aí com esta política. Bom, já temos também um novo ministro da Educação, é o quinto, chama-se Victor Godoy, né? Ele era um assessor do Milton Ribeiro e essa troca ocorreu em meio a uma grande confusão que todos nós já comentamos aqui, que está sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República, né, pela Polícia Federal, que é a ação daqueles pastores que não tinham cargos públicos no governo e que pediam propina a prefeitos, né, porque vazou um áudio do próprio ministro Milton Ribeiro, dizendo que esses pastores pediam ouro, pediam dinheiro para comprar Bíblia, em troca o MEC ofereceria dinheiro a essas prefeituras. Algo que está sendo investigado, algo que está até sendo tentado construir uma CPI, né? Mas é dramático, né? Você ter o Ministério da Educação, 5 ministros sendo aí trocados. Isso mostra que tem certas coisas que são políticas governamentais, tem certas coisas que são política de Estado. Ou seja, educação, independente de quem entre, na minha cabeça isso, né, deveria ser um projeto nacional de 30 anos. Né? Seja PT, seja Bolsonaro. Saúde, um projeto nacional de 30 anos. Segurança, e assim sendo, a gente vai galgando, vai crescendo, vai evoluindo nesses grandes pontos que marcam a dramática sociedade brasileira nas suas desigualdades. Então, temos aí Victor Godoy. É bom guardar esses nomes, né? Vamos para o próximo. Bomba da semana, hein? Bomba da semana. Ministério da Saúde anuncia fim da emergência sanitária no Brasil por causa da Covid. Marcelo Queiroga, a decisão foi tomada por causa da melhora da situação epidemiológica, do aumento da cobertura vacinal e da capacidade de atendimento do SUS. É verdade isso? É verdade isso. Né? Ainda eu sou a favor da vacina, eu tomei todas. A prova é que nós estamos aí com pouquíssimos casos, né, de morte, geralmente pessoas que não se vacinaram. Mas na prática, vamos entender o que significa o fim dessa emergência pública de saúde. É uma medida administrativa, tá? Então, eu vou ler o negrito ali para você entender o que significa isso na prática, tá? Apesar da OMS ainda não ter decretado o fim
da pandemia, tá? Então vamos lá. Com o fim da emergência em saúde pública, o Ministério da Saúde estima que mais de 2.000 normas caem em todo o país, com a possibilidade de comprar medicamentos e insumos sem licitação, liberação para teste de Covid em laboratórios de defesa agropecuária e facilidade para teste em farmácias. Mas com a nova portaria, o governo pode estabelecer prazo de 30 a 90 dias para que os órgãos públicos se adaptem, né? O Ministério da Saúde já pediu à Anvisa, por exemplo, que autorize a manutenção por até 1 ano do uso emergencial de alguns produtos para combater a Covid, como a vacina da Coronavac. Vou explicar uma coisa, a Coronavac é a única vacina no Brasil que ainda não tem a sua autorização fixa, ela está com autorização emergencial. Mas ele garantiu que ela vai ser aplicada sim ainda aqui no Brasil. As outras vacinas, principalmente a Pfizer e a Janssen, já têm a aprovação definitiva pela Anvisa. Mas aí, como ele está falando aí no slide, né, vai continuar sendo aplicada a Coronavac, mesmo estando aí em estado emergencial. Portanto, isso aí é mais uma medida, porque as pessoas não estão usando mais máscara e tal, enfim, eu tenho um certo receio ainda, já que vem o carnaval aí, vamos ver, né, o que vai dar isso aí. Algumas pessoas não estão indo tomar a terceira dose de reforço. Eu faço um apelo aqui para que a gente tenha esse cuidado e estimule as pessoas a praticarem, porque a gente viu que realmente a vacina funcionou no Brasil, né? Então é uma medida que burocraticamente facilita as ações das prefeituras, dos governos estaduais, na compra de medicamentos, respiradores e tal. É isso que significa esse decreto aí, essa portaria anunciada pelo ministro Queiroga no domingo, dia 17. Tá bom? Não significa que a pandemia acabou. É uma medida de emergência sanitária. É uma outra burocracia estatal. Perfeito? Mas é legal que você, pelo menos, dê uma lida nisso que eu coloquei em negrito, para entender que não é o fim da pandemia. Ninguém, não é, agora ninguém precisa tomar vacina, olha, agora ninguém mais tem que tomar cuidado. Não. Eu reitero, e eu acredito, até alguns analistas acham que foi meio precipitada essa decisão. Para nós não cabe julgar, cabe saber a informação e repeti-la para você se preparar para o seu concurso. Bom, outra polêmica dessa semana. Em áudios, integrantes do Supremo Tribunal Militar relatam um caso de tortura durante a ditadura. O conteúdo foi publicado domingo pela jornalista Miri Leitão, colunista de O Globo. Ao todo são mais de 10.000 horas de gravação. Áudios foram analisados pelo historiador Carlos Fico. Deixa eu explicar. Isso faz parte de uma briga da Miri Leitão até com o Eduardo Bolsonaro, que, enfim, ela fez críticas ao governo e ele citou uma situação onde a Miri Leitão sofreu aí torturas durante o regime, colocaram uma cobra, parece, numa sala quando ela estava presa, né? Pois bem, aí vazaram esses áudios, que todo mundo ouviu pela internet, né? E eu, como historiador, tenho que referendar que esse período realmente é um chamado período de exceção. Os documentos provam isso, né? Não estou aqui julgando o mérito se deveria ou não ocorrer o regime militar, porque nenhum concurso vai fazer isso, mas existe aqui relatórios conclusivos. Divulgou que 377 pessoas... A Comissão da Verdade divulgou um relatório no qual responsabilizou 377 pessoas por crimes cometidos, né? 434 mortos e desaparecidos e 230 locais de violações de direitos humanos. O outro lado, o Clube Militar chamou de coleção de calúnias e de absurdo, sempre tentando colocar os dois lados aqui para que a gente... você... Olha, quero fazer um esclarecimento. Eu não falo de política aqui porque, primeiro, não está na hora de a gente falar ainda porque as chapas não estão homologadas. Então, quando tudo isso estiver pronto, né,
a gente vem aqui e fala, olha, os candidatos são esses, né? Isso está em fase de negociação. Então não adianta eu ficar especulando para ocupar o seu tempo com isso. Quando a coisa for concreta, a gente vem aqui, a gente tem nomes, tal, a gente sabe, mas eu sou assim, saiu, virou lei, pode cair em concurso. Enquanto não homologou, não apresentou a sua candidatura, enfim, não falo. Mamãe falei, está na Folha hoje, disse que vai renunciar. Renunciou já? Não. Então não adianta eu falar que ele renunciou. Daniel Silveira está sendo julgado agora pelo STF. Foi condenado? Não sei, não acabou o julgamento. Quando acabar, eu venho aqui e falo. Então, tomar certos cuidados, né? Porque a gente não tem que assumir nesta preparação nenhum tipo de lado. Mas temos que saber que houve um período no qual há documentos que o próprio Superior Tribunal Militar confirma a existência de tortura naquele período, tá? Eu trago aqui o que é polêmica nos jornais. Não trago aqui aquilo que eu mais gosto. Eu quero deixar claro isso a você que está me ouvindo aí. Porque é assim que as provas atuam. O que virou notícia, vira assunto. Vamos para frente que tem muita coisa para falar. Bom, olha aí, uma coisa louca. País que dizem, os especialistas, que nunca aconteceu isso na Suécia. E isso foi esse domingo, né, no dia 18. Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas, entre elas 26 policiais, durante os confrontos violentos na Suécia. A Suécia que, poxa, parece ser tudo de bem, né? E o que é isso? O que aconteceu na Suécia, Diogo? Pô, isso aí já virou questão de livrinho, né? Porque é assim, aquela coisa inusitada. Na quinta-feira, aos gritos de Allahu Abakar, Deus é grande, as primeiras manifestações contra a visita da Suécia do líder do movimento contra a imigração e anti-islâmica dinamarquês linha dura Rasmus Paludan degeneraram em violência contra a polícia em bairros com importantes comunidades muçulmanas nas cidades suecas de Norrköping e Linköping. Bom, esse cara aí, ele já foi condenado na Dinamarca até, ele é contra a imigração, a chegada de islâmicos na Europa. E ele foi passear lá na Suécia. Bom, deu maior pau, porque ele tem defensores, obviamente seguidores, e aqueles que acham que ele é um maluco, que ele é um racista, né? Um xenófobo. E aí o pau comeu, né? A Europa vai passar por isso, sim, nós já sabemos. A questão dos refugiados é um drama contemporâneo, chegaram a 5 milhões na Ucrânia e, portanto, há sim, aí a própria, vamos aguardar as eleições na França agora, a Le Pen, ela sempre se declarou contra a presença islâmica na França, que é o país que tem mais aí descendentes do islamismo, e agora há sim uma preocupação na Europa com essa grande onda de refugiados, seja do Afeganistão, seja da Ucrânia, seja do norte da África, dos países islâmicos, né? A Inglaterra saiu da União Europeia com uma dessas preocupações. Agora, a Suécia, né, chegar a esse confronto entre os dois lados, né, por conta desse maluco aí, que quer queimar, imagina uma coisa que alguém chegar na frente lá sei lá, do Templo de Salomão aqui em São Paulo e ficar queimando a Bíblia, né? Não vai dar certo, né? Vai dar confusão. Então, mas a Suécia nunca teve essa tradição, por isso eu trago como notícia. Um país pacífico, neutro, na dele, né? Exemplo de democracia, né? Exemplo de meio ambiente, enfim, exemplo político de honestidade. Acabou até a Suécia entrando na onda de protestos pelo radicalismo. Olha a China. Astronautas chineses voltam à Terra após encerrarem missão espacial mais longa da China. Shenzhou 13 é a mais recente missão do programa da China para competir com os Estados Unidos no espaço. Após pousar um rover, veículo de exploração espacial em Marte, e coletar amostras da Lua. Pois bem, ficaram 183 dias, né? E serão várias
missões, porque a China está construindo a sua estação espacial independente. Existe uma, né, que até existem americanos e russos lá convivendo, e a China está construindo a dela, só dela. China, potência futura do século XXI. Olha lá, vou sair daqui. A China foi por muito tempo, coloquei em roxo, o primo pobre da conquista espacial. Excluída da Estação Espacial Internacional, aquela que eu falei há pouco, né, comandada pelos americanos, o país enviou seu primeiro astronauta em 2003 e já está aí fazendo lá a tal da harmonia celestial ou palácio celestial, né, como vai chamar aí essa estação espacial. Por que você está falando isso, Diogo? Virou assunto desde o ano passado. Turismo espacial, né? Elon Musk, Jeff Bezos. Vamos trazer para cá. Aqui é esse espaço, aqui é o espaço de trazer o que é notícia. Então, vamos ficar atento porque as provas podem pedir. E é a China avançando por todos os lados, hein, pessoal? Bom, olha essa aí. Diogo, isso aí é uma notícia banal. Porra, só aqui no Brasil, olha lá. Equipes procuram por desaparecidos após enchentes matarem mais de 400 na África do Sul. Temporais atingiram a costa leste do país na terça-feira, dia 12. Estradas foram arrancadas, casas afetadas. Tudo isso que a gente já está acostumado, que viu em Petrópolis, em Paraty, em Angra, em Minas, na Bahia. Bom, olha o que aconteceu, que eu coloquei em roxo. Efeitos do aquecimento global. A costa leste sul-africana afetada é apontado por muitos cientistas como uma das principais regiões do mundo que já sentem os efeitos do aquecimento global. As chuvas que atingiram níveis não vistos em mais de 60 anos. E embaixo, chuva não era tropical. Resultado, é para colocar naquele rol, naquele conjunto de enchentes da Alemanha, de enchentes na Índia, na China, de crise hídrica no Brasil, de ondas de calor no Canadá. E agora, essa região, como está em roxo, eu destaquei, é visto pelos analistas como a região do mundo que já sentem os efeitos, principais regiões que já sentem os efeitos do aquecimento global. Então, se eu estava falando de reciclagem de lixo, é exatamente para combater esse tipo de episódio que tem marcado o mundo em 2021, 2022, como todos nós sabemos e sofremos e sentimos e lamentamos essas tragédias aí que afetam famílias que perdem absolutamente tudo. E aí não é só uma coisa de política pública, né? É também uma coisa aí do âmbito global. Essa notícia de hoje. Justiça britânica emite extradição de Assange para os Estados Unidos. O fundador do Wikileaks, que era um site, está preso em Londres desde abril de 2019. Ele pode ser condenado até 175 anos nos Estados Unidos. Bom, vocês talvez não lembrem, né? Mas esse cara, ele conseguiu, está lá no segundo parágrafo. Chelsea Manning, um oficial de inteligência dos Estados Unidos, ele divulgou uma série de documentos confidenciais. E em 2010, portanto há 12 anos, o Wikileaks publicou esses documentos e alguns vídeos das guerras que os Estados Unidos praticaram em Bagdá, no Afeganistão e no Iraque. Depois você dá uma procurada na internet. Tem um vídeo que é um helicóptero bombardeando civis no Iraque, matando pessoas normais no Iraque. E que era um vídeo guardado, proibido, né? E que esse cara que trabalhava lá dentro da serviço passou por esse Assange. O Assange acabou ficando na Embaixada do Equador, em asilo, né? Porque é um direito humano, né? O asilo.
Mas o presidente Lenin Moreno acusou de violar os termos do asilo e agora ele está numa penitência de segurança máxima. Bom, o que pode acontecer com ele? A justiça, ele pode recorrer e tal, tem todos aí, não quer dizer que ele vai voltar imediatamente para os Estados Unidos, mas é quase o fim de uma novela aí. Porque como a justiça já determinou a extradição, é muito possível que ele volte para os Estados Unidos e seja condenado aí, por ter vazado esses documentos na internet. O que é, para nós, uma coisa esquisita, né? Matou? Poxa, e por que agora tem que ficar escondendo dos outros? Que história é essa? Vamos para frente que já estamos chegando nos 30. Xangai. Problemas em Xangai, hein, pessoal? Xangai, 7 mortes por Covid, maior cidade da China, 25 milhões de habitantes, um confinamento brutal, as pessoas estão brigando na internet pela falta de alimentos, quarentena com medidas drásticas, as notícias que vêm da China nem sempre são muito boas, porque a gente não consegue saber. Mataram um cachorro, né? Estão separando pais de crianças, lá eles são violentos. Mas eu coloquei em roxo uma informação. A China quer dar exemplo aí a respeito da Covid. Mas as considerações políticas também estão em jogo, de acordo com os analistas. O partido organizará uma reunião no final desse ano, no qual Xi Jinping pode chegar ao seu terceiro mandato de 5 anos. Ou seja, fazer uma política austera contra a Covid pode lhe render votos e prestígio para um terceiro mandato aí. O fato é que a população está puta da vida porque, imagina, ficam fazendo manifestações pela janela, estão trocando comidas dentro de casa porque não está faltando comida, a coisa não está boa. E assim, quem está morrendo são pessoas de mais de 80 anos que não tomaram vacina, o velho problema. Mas Xangai é uma das cidades mais importantes da China. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, Xangai tem 25. Tá? Bom, para ir caminhando para o nosso final, Ucrânia sempre notícia, não tem jeito, a guerra continua. Ela apresentou um documento-chave para tentar entrar na União Europeia, isto é uma provocação sem dúvida à Rússia, e lá embaixo, agora, isso demora anos, não é assim, né? A União Europeia, ela caberá então os líderes dos 27 Estados-membros existentes a aprovar o status da Ucrânia como país candidato antes de passar para a próxima fase na qual Kiev precisaria alinhar seus processos sociais, legais, administrativos e financeiros com os da União Europeia. Entrar na União Europeia não é fácil, acho que a Sérvia foi a última e faz 10 anos. A União Europeia exige que o país tenha uma série de leis que esteja de acordo com os outros 27 membros. Eram 28, o Reino Unido saiu com o Brexit. Mas faz parte, sem dúvida nenhuma, da guerra, dele querer dar uma demonstração que não quer se aproximar da Rússia e sim da União Europeia. Vamos aguardar, porque esse é um processo de anos, tá? Mas é um sinal, né, de aproximação dele ao Ocidente. Faz parte desse processo da guerra. Não quer dizer que já entrou na União Europeia. Porra, até agora não tínhamos falado, todo mundo tinha visto que Lviv era a cidade próxima da fronteira com a Polônia. Pela primeira vez, Rússia bombardeia, é notícia dessa semana. Os mísseis de longo alcance teriam saído do Mar Negro e causaram mortes de civis na Ucrânia. A cidade que não vinha sendo alvo dos russos é refúgio de centenas de milhares de ucranianos em fuga. Ou seja, a guerra continua e por todos os lados. Lviv e Odessa eram 2 cidades que as pessoas estavam vivendo tranquilamente. Mas essa semana a Rússia bombardeou Lviv, o que virou notícia, porque é a cidade onde as pessoas estão fugindo de dentro da Ucrânia para lá porque não estaria sendo atacada e por onde as pessoas conseguiriam fugir da Ucrânia. Mas até lá a Rússia está atacando. Está aí essa semana. Eu atualizo sempre aqui as notícias porque essa guerra continua. Bom, aqui é o seguinte, Diogão, como é que está a guerra? Para efeitos aí, dias
56º dia de guerra, a Rússia diz que começou uma segunda fase muito mais ofensiva. De ontem para hoje, 1.200 mísseis, né? Inclusive lançou um míssil intercontinental, que é o maior míssil que atravessa o Brasil inteiro, para você ter uma ideia, né? Que isso aí ela não jogou, mas é só uma demonstração dela clara, quis dizer o seguinte para o mundo. O próprio Putin falou: eu estou dizendo que se vocês ficarem mexendo comigo, olha aqui que eu tenho de armamento nuclear, tá? Bom, então, qual é a notícia? Rússia inicia nova fase ofensiva contra a Ucrânia e quadriplica bombardeio em Donbás. Donbás é só assistir o vídeo anterior, você vai saber o que é. O Pentágono estimou que 70 mil soldados se concentram na região. Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido prometeram mais armamento para Kiev. Ou seja, a Rússia está aí intensificando o que ela chama de segunda fase, não da guerra, mas da operação militar dela, com ataques intensos aí na região de Donetsk e Lugansk. Parece que ela meio que desistiu um pouco de Kiev, de dominar toda a Ucrânia, mas essa parte aí leste, ela quer que fique independente, assim como a Crimeia, tá? E você vai ver notícias nos próximos dias que a coisa está ficando bem dramática lá. Essa é a última notícia e é de hoje. Olha aí, se você entrar na internet você vai ver o vídeo. Podemos estar vivendo nossos últimos dias, nossas últimas horas. Apelo em vídeo, combatente ucraniano. Em uma mensagem de vídeo postada no Facebook, um comandante militar de Mariupol, que é uma cidade estratégica que eu já gravei no último vídeo, sugiro que você recorra ao último vídeo, né, para a gente não ficar ficando redundante aqui, reconhece que a batalha na cidade pode estar perto do fim. Existe lá em Mariupol, que é uma cidade super importante da Ucrânia, uma siderúrgica, onde tem mais de 1.000 civis e aonde estão os batalhões de resistência na cidade. E Mariupol é bem perto da região de Donbás. E vai dominando Mariupol, como eu falei no último vídeo, a Rússia consegue fazer um corredor terrestre aí, pelo leste da Ucrânia. Então a cidade de Mariupol, que é uma cidade que está com mais de 90% de desastre, as imagens falam por si, né? Existe esse último núcleo de resistência, mas hoje esse cara disse, olha, não está dando mais. A Rússia aqui está jogando com tudo. Então, as últimas notícias são essas, né? Ucrânia tentando entrar na União Europeia, atacaram aí Lviv, que não tinha atacado até então, a guerra continua, com outros ataques em outras cidades. Que mais? A Rússia intensificou o que ela chamou de segunda fase e Mariupol está quase para cair. Tá? Então a gente vai fazendo esse resuminho da guerra, porque, como eu sempre digo, quando chegar no final, a gente faz um balanço geral da guerra. Maravilha? Bom, chegamos aí já ao tempo do final das nossas conversas. Olha, tá vendo aí, ó, livro 1, azul, ele vai de janeiro a setembro de 2021. Livro 2, de setembro a dezembro de 2021. Então, o azul e o salmão, o que eles são, né? Agora é a hora do meu jabá, agora sim, né? Graças a Deus, assim, peço para que não fiquem colocando em rateios, essas coisas todas, porque isso é crime, eu sempre, todo vídeo repito isso. Mas é um material inédito, que eu sei que é inédito porque as pessoas estão me procurando, né? Eu comecei esse projeto lá no TJ, deu muito certo e, graças a Deus, eu tenho, assim, sem ser cabotino, repito, tenho recebido aí procura do Brasil inteiro que assistem aos vídeos, peço que divulguem, por favor. Vida de professor é uma vida dura, né? A gente precisa trabalhar muito para poder ganhar grana, e são livrinhos com 50 questões de Brasil e 50 questões de mundo, que 90% delas eu que crio. Eu tenho 20 anos de estrada aí de aulas em concursos públicos, então eu conheço as bancas todas e faço questões pensando nas bancas todas. E eu comento essas questões. E o comentário é grande, é uma página. Cada livrinho desse tem 100 páginas, tá?
Então, aí voltando, o livro 3, aí depois que eu peguei a manha, eu não parei de fazer, né? É de dezembro até fevereiro de 2022, né? Também todos com 100 questões, 50 de Brasil, todos no mesmo estilo, né? E com 90% de inéditas e adaptadas. O livro 4 é de fevereiro até, digamos aí, janeiro até março de 2022, do mesmo jeito, 50 de Brasil, 50 de mundo. Cada livro eu vendo a R$25, eu quero dizer isso porque, assim, puta, tá todo mundo sem grana. Tá todo mundo sem grana. Todo mundo. Mas eu quero dizer que isso dá um trabalho do cão. Tanto que eu estou fazendo o livro 5 e eu acho que só vou terminar em maio. Você vê, vou passar abril inteiro, parte de março, abril e parte de maio para fazer esse livro. Por quê? Porque eu consigo fazer 3 questões num dia, assim, se eu produzir muito. Como é que você pode adquirir? Vai ter aqui nesse vídeo, na descrição dele, o link onde você pode adquirir no Hotmart. Hoje eu coloquei no Kindle também, né? Tem lá. Né? Para quem gosta de Kindle, eles também se encontra lá. Tem um card aí, que também você acessa, ou pelo link aqui. Tem também o link do meu canal do YouTube pessoal, onde eu gravo resoluções de questões. Lá eu não gravo conteúdo, o conteúdo está aqui gratuito para você. Lá eu resolvo algumas degustações desses livros. Aliás, quero dizer a vocês que, assim, eu ia gravar toda semana, mas estou chateadinho, estou bravinho, putinho, porque vocês não estão entrando, não estão vendo as questões resolvidas lá, comentadas. É um material inédito. Enfim, eu não conheço, tá? Então, eu vou esperar, agora eu vou gravar de 15 em 15, porque eu quero que tenha bastante visualização, para eu poder sentir que vocês estão, né, estudando. Eu quero que vocês estudem. Não adianta só ficar vendo aula, tem que estudar, fazer questão. E lá está de graça no meu canal pessoal, que também está o link aqui embaixo no vídeo, tá? Bom, jabá feito, me procurem pelo WhatsApp, tá? Tá aí, 99821413, e eu respondo, feriado, domingo, não tem problema. Agora, o que eu acho fantástico, maravilhoso, também vai estar o link aqui na descrição. O Murilo é um puta cara, né? Ele é analista do Ministério Público, tá na bica para sair. Toda semana eu falo isso e não sai. Mas todo mundo sabe que este é um belo de um concurso, chama mais de 1.000 pessoas, salário de R$6.000. E o Cristiano, né, está oferecendo a vocês essa imersão com o Murilo, gratuita, onde você acessa ou pelo link ou pelo WhatsApp aí do Cristiano, para participar de graça. Olha o que ele vai fazer. Ele vai explicar tudo sobre o concurso, como montar um plano de estudos e como conquistar essa vaga, que, porra, queria eu 6 paus aí nesse cargo. É uma oportunidade única, duvido que você tenha aí alguém fazendo isso. Parabéns, Cris! Não perca essa imersão. Bom, novamente os meus endereços, né, para se alguém, tá? Eu coloquei também meus endereços no meu @profdiogo, pediram, né? Tá lá no meu, quem me segue no Instagram, tem também meus endereços. Aqui, para acabar logo, os endereços do Vencendo. Pessoal, acesse o canal do Vencendo Concurso, é com muita seriedade. Eu, assim, procuro ser muito sério. Vocês veem que a aula não tem jabá, é do meu trabalho, né, que eu tenho que defender, é meu ganha-pão, mas é aula de conteúdo. Eu não fico aqui cantando, não fico mandando um abraço para ninguém, e assim, e eu conheço o pessoal que trabalha com o Cris. Não quero fazer críticas a ninguém. Eu acho que a gente tem que vir aqui para assistir aula sério, né? Não é brincadeira pela internet.
Tem gente que quer brincar. Eu prefiro usar essa tática. Posso não agradar? Posso não ser o brincalhão, palhação, tal, mas eu consigo meter 12 conteúdos aqui super importantes e tem dado certo, né? A gente fala umas merdas de vez em quando, é lógico, mas o Vencendo é um puta de um canal e uma puta de uma plataforma para quem quer se preparar. E olha, todo dia está saindo um concurso novo de prefeitura. Fiquem muito atentos a isso, porque às vezes é perto da sua cidade e você não recebe essa informação. Tá aí o canal, entra lá que o Cris comenta todo edital de prefeitura que sai. Maravilha? É isso então. Falei demais, 45 minutos. Muito obrigado, bom feriado. Tome cuidado com o carnaval, né? Não vai aglomerar. Você percebeu que está muita gente? Pula fora, porque a gente não está com uma situação completa ainda de vacinação. E a gente vai ter que conviver com essa pandemia, com a epidemia para sempre, né? A gente já sabe disso. Obrigado mesmo de coração por mais essa aula e pelos comentários. Deixa um comentário lá, conversa comigo, eu adoro, porque eu fico sozinho aqui em casa, aí eu vou conversando com as pessoas, né? E conhecendo gente nova. Isso para mim é muito legal. Tchau, tchau. Muito obrigado e fiquem com Deus. Tchau, tchau.